Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com Economia e Agora. Eu quero abraçar você que está nos acompanhando neste momento em Ipatinga, no Vale do Aço, você que está acompanhando a nossa programação em Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais, acompanha também em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Muito bom ter você aqui com a gente. Você que está acompanhando o nosso programa em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Bacana demais, a gente está acompanhando aqui. Você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, muito bem-vindo. O Dr. Rafael Grassi, sócio da TPC Advogados, advogado trabalhista, mestre em Direito, está aqui conversando comigo. Hoje a gente está falando sobre esse trabalho informal, os trabalhadores de aplicativos. Doutor, a gente tem esse momento, um momento difícil da questão social do Brasil, ela se reflete no emprego, né, na empregabilidade. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre o hipercentro da capital e circulando pela capital o quanto que você vê de subemprego, né? É o cara que está com a plaquinha ali vendendo ouro, que ele não sabe se ele vai ganhar o almoço ali, porque ele tem que levar clientes, é a pessoa que está ali vendendo algo na informalidade, é a pessoa que está ali na luta, buscando a questão toda. E a gente tem muita gente, como eu disse no início do programa, quase metade dos brasileiros na informalidade, à margem ali da questão da lei trabalhista, da defesa da lei trabalhista. É muito perigoso para a nossa sociedade ter essa multidão de trabalhadores sem essa proteção tão importante? É perigoso. Todo trabalho precisa ter determinado nível de proteção, né? O trabalho ele caracteriza uma das principais missões do ser humano na Terra, né? O trabalho que propicia, né, o crescimento, o sustento da família, o crescimento, né, como pessoa, solidariedade, há muita coisa envolvida no trabalho. O trabalho é muito importante, ele tem que ser preservado. No caso dos aplicativos, a gente tem uma carência nessa legislação a respeito de como se dá e como deve ser protegido o trabalho dessas pessoas que estão envolvidas com aplicativos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela tem um foco em outras modalidades de transporte, né? Ela tem 2 ou 3 artigos que muito rapidamente falam desse transporte via aplicativo e pouca coisa é dito a respeito do trabalhador dessa modalidade. Então, nós temos uma necessidade urgente de disciplinar melhor o trabalho através de aplicativos. No Congresso Nacional já existem hoje, no mínimo, que eu tenho conhecimento, 29 projetos de lei que tratam a respeito do tema e que buscam, de uma maneira ou de outra, dar uma proteção maior para os trabalhadores de aplicativos. Alguns puxando muito para o lado do empregado, dizendo que o trabalhador de aplicativo é empregado, que tem todos os direitos da CLT, equiparando o trabalhador de aplicativo ao empregado CLT. Outros reforçando a posição de autônomo, mas mesmo na condição de autônomo, disciplinando algumas proteções sociais para esse trabalhador. E, no meio do caminho, desses 2 pontos mais radicais, há projetos que criam uma nova categoria de trabalhadores. Na Inglaterra já existe isso, né? Eles chamam de workers, não é o empregado CLT, equiparado ao CLT do Brasil, nem é o autônomo. Ele é uma categoria nova. Uhum. E realmente né? Não se pode pegar uma legislação de 1943 e aplicar para um trabalhador que surgiu agora de uma plataforma nova que foi criada há pouquíssimo tempo. O legislador tem essa função, tem essa obrigação de olhar esse problema social e de resolver isso de alguma forma. O que não trará solução é enquadrar o trabalhador de aplicativo na CLT, porque aí, sabe o que pode acontecer? Ao invés de trazer proteção, você vai aumentar o desemprego. Né? Porque, de alguma forma, essas pessoas não estão empregadas, mas estão trabalhando. Né? E
Em média, quando a gente paga uma corrida de transporte por aplicativo, 75% do valor da corrida fica com o motorista. Uhum. 25% é o que a empresa do aplicativo resgata para tirar os seus custos e o seu lucro, né? Imagina, 25% é uma quantia até alta. Uhum. Mas se ele tiver que pagar 13º salário, que equivale a mais ou menos 8% de um salário mensal, férias, que equivale a mais ou menos 11%, aviso prévio e todos os outros encargos trabalhistas, né, incluindo SESI, SENAI, todos esses encargos previdenciários, esse custo de ter um trabalho empregado é no mínimo de 60%, no mínimo. Uhum. Então, como ele vai pagar os 60% sobre o valor pago ao motorista, se ele só pegou 25%? Não é pouco, não estou dizendo que é pouco nem é muito, eu estou dizendo que a conta não fecha. Existe, tem que ter um balanço. Né? É preciso repensar se colocar todos esses trabalhadores na condição de empregado vai protegê-los ou acarretará a extinção do trabalho que hoje eles têm. É curioso, né? Porque se a gente pega o transporte, todas as grandes cidades, principalmente Belo Horizonte, a gente pode dar um exemplo muito disso, se tinha o transporte de passageiros como uma reserva de mercado. Então eu tinha ali poucos profissionais que poderiam atuar, tinha uma placa que era até comprada por outras pessoas, conseguia esse direito, ou seja, Belo Horizonte você tinha os profissionais que dominavam aquele momento. Naquele momento a questão do transporte de passageiros. E aí se tinha o questionamento de que era caro o serviço, de que era para poucas pessoas. Aí do nada, ou de uma maneira bastante rápida, como a tecnologia ela começa a trazer aquela possibilidade de todo mundo poder ser, de certa forma, se amanhã eu quisesse, se agora, né, eu conseguir a aprovação de eu já posso rodar e ser um motorista. Essa falta de barreira de entrada, se a gente reclamava que com os taxistas tinha um fechamento, era uma reserva de mercado, essa barreira, essa não existência da barreira, ela é um problema também para qualquer profissão. Se amanhã qualquer pessoa pudesse ser advogado, sem passar por uma barreira que é primeiro um diploma, depois o exame da ordem, depois ter sua experiência, sua bagagem, essa existência da barreira, ela não faz uma profissão ser mais forte também? Sim, eu concordo com você. E aí, não só do ponto de vista do trabalhador, né, aquele sentido de classe, né, de categoria, isso fortalece, né? Isso promove movimentos de reivindicação, né? Essa união propicia crescimentos numa categoria profissional. Mas também tem um aspecto do consumidor, né? Quando a gente abriu demais essa barreira e a lei não trouxe tantos requisitos para uma pessoa se tornar um profissional de aplicativos, corre-se o risco de termos profissionais pouco qualificados, comprometendo a prestação de serviço. Então, a lei também vai ter que abordar esse aspecto da qualificação profissional. Como esse trabalhador tem que se qualificar, se atualizar, para prestar um bom serviço para os consumidores. Para a gente caminhar para o nosso final aqui, doutor, fazendo uma reflexão, né, do que pode acontecer. Já descobrimos aqui, já conhecemos um pouco da história, há mais ou menos um empate, apesar de uma vitória ali, mas o senhor explicou da divisão das turmas e tudo mais. Pelo andar da carruagem, a gente caminha, na sua ótica, para a gente ter algo mais consistente em termos de decisão ao longo desse ano de 2023? Pois essa é a grande expectativa. Nós temos 3 caminhos: o caminho judicial, o caminho legal e o caminho das negociações. O caminho judicial, né,
como as duas turmas do TST votaram em um sentido e duas turmas do TST votaram em outro sentido, cabe um recurso de todas as partes que perderam para uma sessão de dissídios individuais do TST, que essa sessão ela tem a missão de dirimir conflitos entre as turmas do Tribunal Superior. Então, no momento, nós já temos dois recursos para a sessão de dissídios individuais, e essa sessão ela pode resolver o conflito dando uma decisão para um lado ou para o outro. Além dessa decisão do SDI, há questões de constitucionalidade que podem ser alegadas e esses processos em andamento irem parar no Supremo Tribunal Federal. Acontecendo isso, a solução não virá em curtíssimo prazo, porque os processos no Supremo eles demoram mais a serem julgados. A outra solução é termos, nas casas legislativas, a aprovação de um projeto de lei, tornando-se lei, que traga uma solução mediana, que contemple os interesses de ambas as partes. E a solução, que poderia ser mais rápida e efetiva, seria uma negociação entre as empresas que operam aplicativos e os sindicatos que representam os trabalhadores de aplicativos. Seria uma solução pacífica, que contemplaria os interesses medianos de todas as partes e poderia ser rápido, solucionando um problema que é urgente na nossa sociedade. O senhor acredita nesse terceiro caminho aí? Eu acho possível. Estamos longe dela, mas ela é possível. Pois é, porque a gente está vivendo um momento complexo que eu já estava acompanhando. Até uma informação para dividir com o nosso telespectador. A Uber, que é uma das empresas, ela alega que não tem lucro. E aí a gente vê a análise, quando a gente analisa, gente, como que a cada corrida que acontece, você tem 25% sem ter ali nada você investiu nada ali, né? Você não comprou carro, você não colocou a gasolina, e a Uber fala que ela não tem lucro. Ela é uma empresa que ainda não deu retorno. E aí, quando a gente vê o poder do empresariado com o trabalhador, eu tendo a achar, e não estou longe de ter a mesma análise do senhor, mas eu tendo a não ter acreditar tanto nessa terceira via, exatamente porque essa análise de que é uma empresa, é aquele velho papo, né, de uma empresa multinacional que tem muitos investimentos, teve muitos caminhos no início, mas ainda não se pagou. Então, pelo empresariado, eu fico ali, talvez, com essa decisão aí mais difícil no Supremo. A questão da lucratividade, ela é apurável, né? Cada empresa tem os seus balanços, tem as suas informações oficiais, e isso, no curso de uma negociação, isso pode ser verificado, e verificando isso, são construídas as alternativas de acordo com as possibilidades. Mas a empresa tem que ter lucro. Essa é uma premissa para a sobrevivência dela, senão ela vai fechar e vai aplicar o dinheiro dela em outras coisas. E essa discussão, ela não é uma discussão só do Brasil, é uma discussão que nesse momento está acontecendo na União Europeia, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no mundo inteiro está na pauta de discussão como tratar os trabalhadores de aplicativos. Tomara que essa apuração que não seja aquela da Lojas Americanas nos últimos tempos, né? Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, muito bacana. Acho que a gente conseguiu aqui traçar o que está acontecendo. Acho que era o grande objetivo mesmo. O que é? Então a gente já sabe. Então você que acompanhou esse programa, chegou no finalzinho, dá uma dica para você, vai ali no nosso canal no YouTube, Canal Ver Brasil, no youtube.com/Canal Ver Brasil. Você assiste esse programa de novo e acompanha, compartilhe com mais pessoas, porque a gente conseguiu aqui dar um parecer legal sobre esse cenário dos motoristas informais de aplicativo e a empregabilidade. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, foi uma alegria estar aqui. Doutor Rafael Grassi, sócio da TPC Advogados, advogado trabalhista, mestre em Direito. E eu quero agradecer demais a você que acompanhou esse papo aqui, muito legal, aqui no Economia e Agora, e a gente volta numa próxima edição. Valeu!